quem tá começando. Primeira coisa é separar a conta, tá? Então, defina ali um salário para você, mesmo que no início você não vá tirar aquilo, né? A gente não, às vezes não consegue tirar aquele salário dos sonhos porque a gente ainda está girando, começando o negócio. Então, às vezes, o dinheiro que entra, muitas vezes a gente tem que reinvestir em materiais para daí captar mais clientes e, enfim, indo, né? Mas você vai ter que fazer uma retirada para você, tá? Para pagar os seus custos, para pagar as suas coisas. Se você trabalha como renda extra, define ali um valor mínimo para você tirar para você, tá? Porque daí isso é um custo. Isso é um custo que você vai lançar. Assim como água, luz, telefone, aqueles custos fixos, né, que a gente tem, vai ter lá o seu prolabore, o seu salário, que ele deve ser retirado também. Com o seu salário que você paga as suas contas, tá? Isso é muito importante. Então, se você retira ali do seu ateliê R$1.000, R$1.500, R$2.000, com esse dinheiro que você tirou é que você vai pagar seu cartão de crédito, a sua luz de casa, né? Essas contas pessoais de vocês. Não é as contas pessoais que você tem que pagar na conta da empresa, tá? Não faz isso, que isso não dá confusão. Ai, Carol, mas eu gasto a luz da minha casa para trabalhar. Então, você define um valor que você vai pagar por mês para dar conta. Então, vamos supor, todo mês eu pago 20, 30, 50 reais de luz, o ateliê vai pagar para a casa. Então, se a minha conta veio R$120 e eu pago 50, os outros 70 é a Carol que paga. R$50 todo mês, quem vai pagar é o ateliê. É a mesma coisa que eu faço aqui com os meus pais, né? Eu tenho um ateliê no fundo da casa dos meus pais, a luz aqui é com eles, mensalmente eu pago um valor para eles, um valor fixo. Na verdade, eu até comprei um reloginho para instalar agora, porque como a máquina puxa mais luz, né? Daí o Wagner ficou de instalar esse reloginho aqui para mim, pra gente conseguir contabilizar certinho, porque isso para mim, olha como é interessante. Como eu tenho a máquina agora, a produção ficou aqui comigo. Antes eu terceirizava a produção, então a empresa me passava o valor para eu saber quanto que custou aqueles materiais. E a partir daquilo eu calculava o preço de venda. Agora, com a máquina aqui, a produção é comigo. Como é que eu vou calcular o custo disso, né? Eu tenho hora de trabalho, eu tenho custo de luz, então tudo isso eu tenho que fazer levantamento. Por isso que eu vi a necessidade de colocar esse reloginho, né, que a gente coloca, para ver certinho quanto que eu gastei no mês. E assim, óbvio que agora o primeiro mês eu não vou ter esse controle. No segundo mês, talvez também não. Por quê? Porque eu vou estar entendendo. Liguei a máquina 20 dias no mês, 15 dias no mês, deu tanto de consumo, quantas peças eu produzi. Então é todo um cálculo reverso, tá? Para vocês terem uma noção. É a mesma coisa com a mão de obra, né? Quando a gente calcula a mão de obra, é o mesmo processo. Você vai ter que ter uma noção de quantas horas você fica trabalhando no ateliê, e trabalhando não é embalando, não é ali produzindo, tá? Porque o cálculo de mão de obra também tem essa variável, né? A gente não pode considerar as horas que a gente foi entregar uma encomenda, que a gente foi comprar um material. Na verdade, essas horas já tem que estar com o salário embutido nas horas realmente produzidas, tá? Então, vamos supor... Nossa, eu vou estar explicando bastante coisa para vocês aqui, né? Vocês vão ter que pegar papel e caneta e anotar depois. Se eu quero receber R$1.000, tá? Vamos pegar um valor fácil de calcular. Minha mão de obra é R$1.000, tá? Eu trabalho no ateliê só à noite, então eu trabalho em torno de 3 horas. Mas dessas 3 horas, na verdade, de produção mesmo, são 2. Porque ali 1 hora antes eu, sei lá, publico alguma coisa no Instagram, ou eu respondo o cliente, né? Tem todas essas outras coisas que também precisam ser levadas em consideração, né? Se você pegar os R$1.000, deixa eu pegar a calculadora, né? Ó, se eu trabalho 3 horas por dia, vezes 5 dias na semana, dá 15 horas por semana, tá? Isso vezes 4 dá 60 horas no mês. Então, 3 horas eu estou no ateliê, digamos assim, para trabalhar, para produzir, tá? Para trabalhar, porque aqui eu não considerei as horas que eu estou divulgando. Se eu pego os meus R$1.000, digamos assim, e divido por 60, minha hora daria 16,70. 16,66,666. Tá? R$16,70, digamos assim. Seria meu valor de mão de obra, tá? Mas eu não estou produzindo nessas 3 horas. Eu produzo em torno de 2 horas, porque nessa outra 1 hora eu estou respondendo o cliente ou fazendo alguma outra coisa. Então, 2 horas vezes 5 dariam 10 vezes
4. Então, ao invés de 60 horas, eu realmente estou trabalhando 40, tá? Daí eu vou pegar esses meus R$1.000 que eu gostaria de receber e dividir por 40, né, que eu falei? Então, a minha hora custaria 25 ao invés de 16. Tá vendo essa diferença? Por quê? Porque aquelas horas que eu estou trabalhando, que eu estou produzindo, tem que pagar também aquelas horas que eu estou indo no correio, atendendo o cliente. Então, na verdade, a mão de obra a gente divide pelo valor de produção, tá? Pelo tempo que você está produzindo. Ai, Carol, não sei quanto tempo eu produzo. Daí você tem que ter uma noção, né? Porque daí fica difícil de precificar. Se você não consegue ter essa noção. E outra, tudo é teste também, tá? Se você viu aqui, mas eu acho que, na verdade, eu fico, quase nem divulgo na internet, fico 2h30 ali produzindo mesmo. Então não chega a ser 1 hora dedicado para atendimento de cliente, essas outras coisas, né? Então é bom a gente ter essas noções, né? Que a gente precisa, nas horas produzidas, no valor das horas produzidas, a gente estar pagando as horas que não são produzidas, mas que são serviço do ateliê também, né? Mas que precisam estar embutidas ali no valor do preço de venda.